Olá, está no ar a Semana Legislativa, o nosso telejornal com resumo das notícias que marcaram a semana aqui na Câmara e na nossa cidade. E vamos aos destaques desta edição. Câmara recebe encontro regional promovido pela Frente Parlamentar em Defesa da Vida. Evento reuniu lideranças e autoridades religiosas que se posicionaram contrários à descriminalização do aborto. Câmara lança hot site com informações sobre a LOA de 2024. Matéria que apresenta o orçamento da cidade para o ano que vem está em tramitação e a população pode contribuir com sugestões. São José dos Campos deve ganhar um programa para conscientizar a população sobre a prevenção e o tratamento da trombose. Esse é o objetivo de um projeto aprovado no Legislativo. Outra proposta aprovada vai permitir que a iniciativa privada administre os quiosques do Banhado e do Parque Ribeirão Vermelho. Homenagens, sessões solenes concedem título de cidadão joseense e medalha de mérito a pessoas que contribuíram com o desenvolvimento da cidade. Confira os assuntos debatidos em plenário e os projetos aprovados nos nossos resumos das sessões. Também vamos te mostrar a reunião da Frente Parlamentar em Apoio ao Paciente Oncológico, que defendeu políticas públicas de apoio a pessoas com câncer. Seja muito bem-vindo, está no ar o Semana Legislativa. E agora a gente confere os destaques da sessão realizada na quinta-feira. Entre os projetos aprovados na 64ª sessão do ano está a proposta do vereador Fabião Zagueiro, que autoriza a Prefeitura a criar uma frente de trabalho para promover a urbanização e manutenção dos espaços públicos. Fazem parte das áreas que irão receber as ações de conservação, praças, canteiros centrais, rotatórias, parques infantis e áreas de ginástica e lazer. Uma das metas do projeto é contar com o apoio de servidores de carreira e terceirizados para atuar nos cuidados desses locais, servindo de exemplo sobre o uso correto dos aparelhos públicos. Outro projeto aprovado, este de autoria do vereador Renato Santiago, vai denominar a Rua 15 do loteamento Chácaras Majestic 6 de Rua Chikati Sakamoto. Familiares e amigos do homenageado acompanharam a votação do plenário. Chikati Sakamoto atuou como auditor fiscal e corregedor do Estado e morou em São José por 6 anos. Ainda durante a sessão, 22 novos projetos passaram a tramitar na Câmara. A sessão na íntegra você confere no nosso canal no YouTube. E um evento realizado aqui na Câmara reuniu diversas lideranças contrárias à descriminalização do aborto. Foi um encontro promovido pela Frente Parlamentar Regional em Defesa da Vida e o intuito foi debater ações para garantir a participação popular na decisão do STF, que julga tornar legal o aborto até 12 semanas de gestação. A Frente Parlamentar em Defesa da Vida da Câmara de São José dos Campos promoveu um encontro com lideranças regionais de movimentos contrários ao aborto. O objetivo do encontro foi debater as ações em defesa da vida, tanto no cenário municipal quanto em âmbito nacional. Nosso trabalho é realmente fazer com que essa defesa da vida ela ultrapasse barreiras e fronteiras de cidades. Então nós trabalhamos aqui toda a região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra Mantiqueira. A ideia é movimentar os parlamentos para que eles possam levar até o Congresso Nacional, porque é lá, no Congresso, que efetivamente faz-se as leis. Então os deputados federais, os senadores precisam se movimentar. E esse nosso movimento aqui, através das câmaras municipais, das igrejas, das instituições, é o que vai fazer a diferença em favor da vida. Também estiveram presentes os vereadores Dr. José Cláudio, Júnior da Farmácia e Zé Luiz. Para o vereador José Roberto da Rosa, de São Bento do Sapucaí, a união dos parlamentares da região é muito importante para a defesa da vida. Eu acho que na política a gente precisa de ter representante que traga o conservadorismo, né? Que é o objetivo da nossa, eu acho que é a iniciação da humanidade, né? Eu acho que a gente está tendo aí, né, os movimentos, uns que são a favor, e a gente unir força para que nós possamos enfrentar essa realidade. Um tópico importante da reunião foi a defesa do Estatuto do Nascituro, um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados que garante o direito à vida desde a concepção até a morte natural.
A partir do encontro em São José, a Frente Parlamentar vai enviar uma carta ao Congresso Nacional pedindo para que o projeto seja colocado em votação. Essa carta que nasceu aqui hoje, nessa reunião, culmina naquilo que nós desejamos, que é a nossa ação, a nossa tarefa de casa. Mandar para o Congresso Nacional o nosso desejo que seja votado rapidamente o Estatuto do Nascituro, dando proteção total a esses bebês que não têm para quem gritar, não tem como se defender da morte. Então essa carta é o gesto concreto desta reunião que aconteceu aqui na Câmara no dia de hoje. Para o vereador Dr. José Cláudio, membro da Frente Parlamentar em Defesa da Vida, encontros como esse são essenciais para a elaboração de políticas públicas que garantam proteção tanto para as crianças em gestação quanto para as gestantes. Nós, como os vereadores, como autoridades, nós devemos levar essa comunicação, primeiro do risco do aborto, do risco da vida, do feto que realmente vai se perder e da mãe também, de contaminação, de septicemia. Então a gente levar essa comunicação. Eu acho que criar política pública de educação, de emprego, das condições das pessoas trabalhar, de criar sua família e não pensar no aborto, porque o aborto é um crime. Então nós temos que dar condição das pessoas sustentar, criar sua família e educação e levar o conhecimento dos riscos do aborto. E o Dia do Aviador foi marcado com uma cerimônia especial aqui na cidade. São José, que tem como vocação o setor da aeronáutica, comemorou a formação de novos profissionais militares. A data coincidiu com a formatura do DCTA e a Câmara de São José foi representada no evento. A banda da FAB puxou o desfile dos militares da Força Aérea Brasileira, que receberam a medalha de Ordem do Mérito Aeronáutico. E o evento foi mais que especial, pois na data também foi celebrado o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. A cerimônia contou com a participação de autoridades da aeronáutica, do presidente da Câmara, vereador Roberto do Eleven, e o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. A importância da Câmara, a instituição Prefeitura, é apoiar esses eventos, a Força Aérea Brasileira, né, como todo mundo já viu no jornal, foi a primeira que foi dar apoio para trazer os seus compatriotas para o nosso país. A Força Aérea demonstrou agora, há poucos dias, a sua missão da qual fez em Israel, demonstrando aí ao mundo, sendo a primeira Força Aérea a chegar para poder repatriar lá, irmãos nossos brasileiros e trazer com segurança para o nosso país. Então, nada mais que também nós aqui homenagearmos e parabenizarmos a nossa Força Aérea Brasileira. A escolha da data aconteceu por causa do primeiro voo realizado por Alberto Santos Dumont, no 14 bis. E o dia é uma forma da FAB reconhecer e valorizar esse personagem fundamental para o Brasil, considerado o pai da aviação e patrono da Força Aérea Brasileira. No dia 23 de outubro de 1906, Santos Dumont realizou o primeiro voo em Paris com uma aeronave. A partir daí, o avião se tornou parte da vida das pessoas e surgiram as Forças Aéreas. A Força Aérea Brasileira, ela trabalha para defender o nosso país, mas mais do que isso, ela trabalha para auxiliar o brasileiro e brasileiros e brasileiras aonde eles estiverem. A FAB, ao longo dos anos, tem desempenhado um papel importante em diversas operações, como busca e salvamento, combate ao narcotráfico e ajuda humanitária. A instituição, junto ao DCTA, também tem investido em pesquisa e tecnologia para poder contribuir com o desenvolvimento nacional. No DCTA a gente tem várias instituições de pesquisa, de inovação, então a gente está sempre olhando para o futuro. Eu digo que a Força Aérea está sempre na fronteira do conhecimento, então sempre pesquisando inovações para que a gente consiga sempre deixar a aviação mais segura e, no nosso caso, deixar mais operacional também. E para o futuro, o diretor-geral do DCTA aponta a importância de se ter mais investimentos no setor aeronáutico, para que a inovação e a defesa da soberania do país sejam preservadas. A missão do DCTA é desenvolver soluções tecnológicas para apoiar a missão da Força Aérea. Só que hoje nós temos ainda um recurso muito aquém do que precisamos. Então, mais do que necessário é que a população, políticos, a sociedade como um todo se envolva para que recursos venham mais para essa área.
Bom, eu chamo a sua atenção agora para o orçamento de São José para o ano que vem. Ele é previsto pela LOA, a Lei Orçamentária Anual, e o projeto com a proposta já está em tramitação na Câmara. E você pode ajudar os vereadores, viu, a analisar a matéria. É que a Câmara criou um hot site sobre o assunto e lá tem uma área só para colher sugestões da população. Dá só uma olhada. Quer acompanhar as discussões sobre o orçamento de São José dos Campos? Então anota aí o endereço câmarasjc.sp.gov.br. Isso mesmo, o portal do Legislativo agora conta com um hot site especial com informações sobre a LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2024. Basta um clique para ficar por dentro da proposta. A página especial conta com notícias, um vídeo educativo sobre o tema e também o projeto da LOA na íntegra. Para manter a participação popular, também está disponível um formulário online para colher sugestões dos moradores sobre a proposta da LOA. Basta preencher os campos e deixar seu comentário. Todas as contribuições serão analisadas e aquelas que tiverem viabilidade técnica poderão ser incluídas no projeto da Lei Orçamentária Anual, a partir de emendas parlamentares. Para facilitar a organização, os pedidos também são divididos por área. É só selecionar o assunto. A página cumpre uma medida legal de dar mais transparência às ações da Câmara, além de garantir a contribuição dos moradores no processo. O site é uma ferramenta de transparência para a população sobre o projeto da LOA. E quem acessar o site vai ter acesso aos pareceres, o projeto na íntegra, né? E lá vai ter um formulário onde ele pode participar, dar suas sugestões, vai saber ali o horário das reuniões, que vai ser presencial. A LOA de 2024 é uma base do orçamento do município para o ano que vem, ou seja, nela estão apontadas as metas e prioridades que irão nortear as ações financeiras da Prefeitura no próximo ano, como investimentos e gastos. A proposta prevê uma receita de 4,6 bilhões de reais que serão distribuídos entre todos os setores da administração do município. E além do hot site com todas as informações sobre o projeto, a população também pode participar da audiência pública sobre o tema, marcada para dia 13 de novembro. As contribuições online vão poder ser enviadas até o dia 16. A LOA é o orçamento de nossa cidade, é o dinheiro que vai ser gasto nas obras, nas escolas, nas malhas viárias. Convido a todos vocês a participar no dia 13 da audiência pública aqui na Câmara Municipal. Depois disso, se ele não conseguir deixar as suas sugestões na Câmara Municipal, ele vai ter 3 dias para fazer essa sua reivindicação online. E no próximo bloco você acompanha o resumo da sessão da terça-feira. Também vamos te mostrar como vão funcionar os projetos aprovados, que vão conceder a iniciativa privada a gestão dos quiosques do Banhado e do Parque Ribeirão Vermelho. Você ainda vai ver detalhes da reunião da Frente Parlamentar em apoio ao paciente oncológico. É depois do intervalo. E o Semana Legislativa está de volta. E para abrir esse bloco, a gente confere como foi a sessão realizada na terça-feira. Os trabalhos em plenário contaram com a apreciação de documentos e o debate de assuntos de interesse público durante o Pinga-Fogo. Na 63ª sessão do ano, os vereadores apreciaram e fizeram a leitura de diversos documentos, a maior parte formada por indicações e requerimentos pautados no interesse público. Eram solicitações para a limpeza de ruas, reparos em calçadas, podas de árvores, troca de lâmpadas, tapa-buraco, além de rondas policiais em diversos bairros. Alguns requerimentos também pediam agilidade no atendimento à saúde para a população. Já durante o Pinga-Fogo, os principais temas abordados pelos parlamentares foram manutenção pública, fiscalização, mobilidade, defesa dos direitos trabalhistas e eficiência na gestão pública. O primeiro orador, o vereador Lino Bispo, se mostrou contrário ao parecer da CPMI, que apurou a invasão do Congresso no dia 8 de janeiro. Segundo o parlamentar, não haveria provas para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro pelos atos. O vereador Marcelo Garcia relembrou a sessão solene que homenageou o pastor Antônio Marques Ribeiro, da Igreja Batista Renovada, com a medalha Cassiano Ricardo. A solenidade foi proposta por Marcelo Garcia como forma de reconhecer as ações sociais e de evangelização realizadas pelo pastor há mais de 3 décadas na cidade.
Falando sobre solidariedade e trabalho voluntário, o vereador Rogério da Acazenha apresentou um vídeo com imagens de um evento realizado pela Associação Casa de Amparo Social Emanuel, em comemoração ao Dia das Crianças. A Acazenha ainda destacou todos os serviços oferecidos pela entidade que acolhe crianças e jovens carentes. Quem também falou sobre atividades em prol das crianças foi o vereador Júnior da Farmácia, que apresentou fotos e vídeos de uma ação que arrecadou brinquedos no bairro Majestic. Júnior também mencionou a entrega de 4 ambulâncias para atender a população da cidade. Os temas da infraestrutura e manutenção pública foram os assuntos abordados pela vereadora Dulce Rita, que apontou problemas de lixo a céu aberto e superlotação de ônibus. Dulce pediu mais atenção do poder público aos bairros mais carentes. Na tribuna, o vereador Walter Hayashi fez apontamentos sobre a licitação realizada pela Urban para aluguel de 400 ônibus elétricos para a cidade e pediu mais estudos para avaliar a medida. Hayashi ainda comentou sobre requerimentos apresentados durante a sessão que envolvem a causa animal e serviços de manutenção. Sobre os novos ônibus elétricos para São José, o vereador Juvenil Silvério respondeu algumas dúvidas da licitação e apontou que o atraso no processo se deu em razão de denúncias enviadas ao Ministério Público. O parlamentar pediu mais atenção ao processo para evitar denúncias sem fundamento que poderiam prejudicar a população. Ainda no tema, o vereador Robertinho da Padaria fez uma apresentação sobre a situação atual do transporte público da cidade e como iria funcionar o novo sistema com os ônibus elétricos. De acordo com Robertinho, desde a pandemia houve queda no número de usuários e também de arrecadação, sendo necessária a readequação. Já a vereadora Amélia Naomi pediu apoio aos trabalhadores da GM pelas demissões em São José. A parlamentar informou que apoia a greve da categoria e disse não haver motivos para o corte de funcionários. Ainda segundo a Amélia, havia um acordo da empresa com o sindicato para manter a estabilidade dos trabalhadores. Outro orador, o vereador Fernando Petit, falou sobre inclusão e destacou uma proposta do governo do estado para criar um centro de referência e atendimento especializado ao autista. A princípio, o local iria funcionar na capital, mas a ideia é expandir para outros municípios. Petit alegou que irá conversar com autoridades para que São José também possa receber esse espaço. Roberto Chagas também usou o período do pinga-fogo. Ele apresentou um vídeo com o depoimento de um morador com dificuldades para agendar uma cirurgia na área da saúde. Segundo a família, a espera passa de 9 meses. Em outro vídeo, o parlamentar cobrou medidas de manutenção pública em um bairro da Zona Norte. O vereador Tomás Henrique falou sobre a importância de o poder público ter eficiência na gestão pública e criticou a dívida do município com o Instituto de Previdência dos Servidores. Segundo Tomás, essa dívida pode impactar a saúde financeira do município nas futuras administrações. A questão do Instituto dos Servidores também foi apontada pelo vereador Dr. José Cláudio. Ele comentou a decisão do TCE, que julgou como irregular uma lei apresentada pelo município que visa reduzir os repasses pagos ao Instituto. Na saúde, o parlamentar apresentou um vídeo cobrando atendimento a um paciente que sofre de câncer. Já o vereador Zé Luiz pediu cautela nas informações sobre a decisão do Tribunal de Contas. Segundo o parlamentar, a situação do Instituto ainda deve ser apurada e não significa que irá impactar as contas do município. Zé Luiz também falou sobre o transporte público e reiterou que o novo modelo com ônibus elétricos pode ser referência para o país. Juliana Fraga foi outra vereadora que teceu apontamentos. Ela destacou os investimentos do governo federal para a cidade nas áreas da saúde, educação, cultura e assistência social. Juliana também cobrou ações efetivas do poder público para prevenir casos de violência em escolas. Ela lamentou o atentado cometido por um adolescente em uma escola que culminou na morte de uma aluna. Outro parlamentar a usar a tribuna foi Marcão da Academia. Ele parabenizou São José dos Campos pela certificação do título de cidade inteligente e destacou a conquista de diversos atletas em campeonatos regionais e nacionais. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube.
E agora é oficial, a Câmara aprovou 2 projetos, um do Executivo e outro do vereador Renato Santiago, que autorizam o uso dos quiosques do Banhado e do Parque Ribeirão Vermelho pela iniciativa privada. Com a proposta, o Poder Público espera dar nova utilidade aos quiosques, além do incentivo à geração de emprego e renda. O espaço no Parque Ribeirão Vermelho, no bairro Urbanova, por enquanto está fechado. Mas a estrutura deve abrigar uma lanchonete. É que a Câmara aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Renato Santiago, que autoriza o poder público a realizar a concessão do espaço para a iniciativa privada. Assim, após o processo de licitação, uma empresa poderá explorar comercialmente o local. A primeira ideia surgiu, nas visitas, nas fiscalizações que nós fazemos nos próprios públicos. Nós percebemos uma grande massa desses espaços que eram subutilizadas. Por exemplo, espaços como lanchonetes que existem especificamente no Parque Ribeirão Vermelho, mas que não são utilizados. E existe uma grande demanda da população no consumo de gêneros alimentícios, bebidas, sorvetes, algum tipo de alimento, nada alcoólico, porque também é uma vedação de uma outra legislação, mas esses espaços poderiam ser utilizados pela iniciativa privada para reverter em benefício para a comunidade. O vereador afirma que a proposta tem como objetivo oferecer mais comodidade aos moradores que frequentam o parque. É trazer mais qualidade no atendimento para os munícipes. Muitos munícipes eles vêm de outros bairros, de outras regiões, são parques grandes, que atendem uma massa significativa da nossa cidade, e às vezes essas pessoas não têm a condição de trazer um cooler, de trazer alguma coisa para guardar o seu alimento. Então, ele vai poder consumir na própria lanchonete do parque. A Prefeitura já publicou o edital para realizar a licitação. Além do espaço no Ribeirão Vermelho, outros 5 locais da cidade também poderão ser usados pela iniciativa privada. Os 4 quiosques que ficam na orla do Banhado e o do Parque Alberto Simões, na região norte do município. Uma mesma empresa vai administrar todos os espaços, que devem comercializar gêneros alimentícios. O concessionário privado fará os investimentos de montagem do seu comércio, está fazendo a concessão do espaço. Cada quiosque tem cerca de 30 metros quadrados, são 6, em torno de 180 metros quadrados, e eles vão ter que fazer uns investimentos. Nos quiosques da Orla, por exemplo, a gente vai permitir ocupação da calçada também, do entorno do quiosque, para ocupação de mesas e cadeiras, cerca de 50 mesas e cadeiras. As estruturas já estão prontas e a empresa que vencer a licitação fica responsável pelas adequações necessárias. Os interessados devem apresentar as propostas até o dia 10 de novembro. No dia da abertura dos envelopes, acontecerá um leilão. Quem pagar mais vai ser o concessionário vencedor e administrar os 6 quiosques. Então começa em R$ 6.000 para os 6 e quem der o maior lance vai ser o vencedor. O contrato de concessão dos quiosques prevê o uso dos espaços por 10 anos. Os locais irão funcionar no mínimo 3 vezes por semana. A Prefeitura estima que 3.800 pessoas devem frequentar os locais por semana e o faturamento para os 6 quiosques pode chegar a R$ 5.400.000 por ano. Cada equipamento que a gente faz a concessão, a gente busca um especialista para administrar aquele equipamento público e a Prefeitura só passa a receber o dinheiro da concessão do uso daquele equipamento. O vereador Renato Santiago avalia como positiva a concessão, já que a proposta traz benefícios tanto para a comunidade quanto para o poder público. A ideia de criar esse projeto é para que se use esse espaço em benefício da comunidade, trazendo também economia para a cidade e até mesmo recursos que serão oriundos dessa concessão na própria manutenção do parque. E agora o tema é saúde e fiscalização. A Frente Parlamentar em Apoio ao Paciente Oncológico se reuniu com representantes de hospitais para discutir sobre o acolhimento às pessoas com câncer na cidade. A meta é ampliar as políticas públicas na área.
Representantes do GAAC, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, e do Hospital Pio XII foram recebidos na Câmara Municipal por vereadores da Frente de Apoio ao Paciente Oncológico e Cardiológico. O objetivo da reunião foi entender os desafios vividos pelas instituições atualmente. Hoje, a principal dificuldade é a financeira. Então, hoje o hospital ele tem um déficit mensal, ele é um déficit muito grande, até porque todos os tratamentos oncológicos oferecidos são de última geração. Hoje o GAC, o hospital do GAC, atinge a 71% de índice de cura, que é muito acima do que a média do Brasil, que não passa de 62%. Só que esses recursos todos necessários para garantir esse serviço, eles não têm chegado através da tabela SUS. Os vereadores Zé Cláudio, presidente da Frente, Amélia Naomi, Marcão da Academia, Dulce Rita, Júnior da Farmácia e Lino Bispo estiveram presentes e demonstraram preocupação com os problemas apresentados. Tabela SUS que não tem reajuste há muitos anos, da conta que não fecha no Hospital GAC, no Hospital Pio XII, com mais de 1 milhão negativo mensal, e um tratamento oncológico, que nós estamos falando de câncer, que a quimioterapia é cara, a cirurgia é cara, complicação da cirurgia é muito caro. Se tem uma infecção, um antibiótico é muito caro. A frente parlamentar é formada por 10 vereadores. Uma das estratégias possíveis é dividir os membros em 2 grupos. Um iria para Brasília pedir apoio aos deputados federais e o outro para São Paulo para tentar apoio dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Para o vereador Marcão da Academia, é preciso entender e ajudar as instituições a encontrar formas de superar as dificuldades no orçamento. Que a maior deficiência dessa financeira, ela pode ser sanada através das emendas parlamentares, que são deputados estaduais e federais, que destinem a orçamento deles, que eles têm a proposta dessa distinção, trazem para a cidade. A gente capta esse recurso, traz para a cidade e pode ser investido nos trabalhos de ação realizados pelas entidades. Não só as duas, o GAC como o Pio XII, como várias outras da cidade que promovem esse serviço que a população precisa. A partir da reunião da Frente Parlamentar, um ofício deve formalizar o plano e a intenção de buscar apoio financeiro para o GAAC, o Pio XII. É um patrimônio que nós temos dentro de São José dos Campos, é um patrimônio para a região, é uma excelência de tratamento, é uma excelência de tudo que se possa pensar, não só no paciente, mas também na família, em tudo que envolva uma excelência. Então eu acho que estamos aí juntos, achei muito importante essa reunião, vamos arregaçar as mangas e vamos ajudar essas instituições, porque são muito sérias. Bom, a gente viu aí o pedido dos vereadores por mais políticas públicas e acolhimento a pacientes com câncer. E como estamos no mês de outubro, não poderíamos deixar de falar da campanha Outubro Rosa. Pois é, outubro já está chegando ao fim, mas o pedido da comunidade médica é que a consciência sobre os exames preventivos e as consultas de rotina para o câncer de mama durem o ano todo. Por isso a gente preparou uma reportagem para mostrar que cuidar da saúde não tem hora. A Renata decidiu encarar o diagnóstico de câncer de mama da maneira mais positiva possível. No início, não foi fácil. A vendedora descobriu o nódulo no seio através do autoexame e não demorou para buscar ajuda médica. A princípio, quando eu detectei o caroço, o tumor, eu achei algo diferente. E aí eu passei no ginecologista e aí ele me pediu um ultrassom. E quando eu fui fazer o ultrassom, eu tive o diagnóstico que existia 95% de chance de um câncer. E aí foi onde eu tive o desespero de procurar ajuda muito mais rápido para que eu pudesse ter a oportunidade de tratamento. Também foi apalpando as mamas que Nídia percebeu algo diferente. E mesmo já tendo feito a mamografia, consultou um especialista. Assim que eu percebi que tinha alguma coisa diferente, eu já procurei a mastologista, porque a gente não sabe, eu ficava imaginando que eu ia achar uma bolinha, alguma coisa, e não era uma bolinha, era uma coisa diferente, então eu assustei, eu falei assim, alguma coisa está diferente aqui, eu preciso procurar alguém logo. Estatísticas apontam que com o diagnóstico precoce, as chances de cura chegam a 95%.
E a forma mais segura de identificar o câncer, logo no início, é com a realização de exames de imagem, como mamografia e ultrassom. Elas precisam entender um pouquinho melhor que esse autoexame, ele não substitui a mamografia, mas a gente sabe que a gente deve estimular sim esse exame do toque, né, que a mulher deve realizar mensalmente. Durante o mês de outubro, clínicas e hospitais costumam receber um número maior de mulheres para a realização de exames, motivadas pela campanha de conscientização. Mas o mastologista lembra que os cuidados com a saúde da mulher devem acontecer o ano todo. A gente orienta que as mulheres a partir dos 40 anos, na população geral, elas devem realizar a mamografia uma vez por ano. Um grupo dessas mulheres, isso vai ser avaliado pelo médico, a gente recomenda que complemente com ultrassom de mamas também. O Instituto Nacional do Câncer estima que entre 2023 e 2025, o Brasil deve registrar 73.610 casos de câncer de mama. Isso corresponde a 66 novos casos a cada 100 mil mulheres. Por isso, a Câmara Municipal acredita que políticas públicas que estimulem os cuidados com a saúde o ano todo são fundamentais. A Câmara ela já trabalha também em questão orçamentária, ela investe através da LDO, a LOA, são projetos orçamentários que a gente aprova investimentos para a saúde, para fazer trabalhos de prevenção, né, de tratamento. Acolhemos aqui a várias entidades que já trabalham também com tratamento. Se você sabe que se você procurar a UBS, procurar e fazer o exame, fazer a prevenção, tem cura, né? A cura é de 90% do câncer de mama, então é fundamental o cuidado, né? O autocuidado. Levantamento da Organização Mundial de Saúde revela que um investimento de $1 por pessoa em ações preventivas pode salvar 7 milhões de vidas até 2030. Para o vereador Marcão da Academia, esses dados mostram o impacto positivo das iniciativas tomadas pelo poder público. A Secretaria de Saúde ela já fez, só esse ano de 2023, mais de 33 mil mamografias, né? A gente tem trabalhado muito com ela para fazer esse trabalho de conscientização, que a mulher ela possa fazer o seu trabalho preventivo. A prevenção é o melhor caminho, é o mais barato, é o que ajuda até num tratamento precoce que vai ter solução, que vai resolver. Exemplos como o da Renata e o da Nídia indicam a importância do monitoramento constante da saúde. Elas sempre fizeram os exames preventivos, o que possibilitou a descoberta do tumor na fase inicial e uma resposta eficaz do tratamento. A gente, qualquer coisa diferente que a gente sente, a gente tem que ir atrás. A gente pensa às vezes que não é nada, né, que é coisa simples, mas às vezes identificando esses pequenos sintomas, né, a gente consegue fazer com uma terapia, um tratamento muito mais rápido e não chegar num ponto muito difícil de conseguir o resultado, né? Poderia já não ter descoberto, poderia ter avançado o quadro, poderia não ter oportunidade de tratamento, poderia não estar aqui conversando com vocês. E agora a gente vai para mais um intervalo, mas já voltamos para falar de homenagens. Vamos te mostrar como foram as sessões solenes que concederam título de cidadão e medalha de mérito a pessoas que contribuíram com o desenvolvimento de São José. E também falar de saúde. Um projeto aprovado vai criar uma campanha aqui na cidade para alertar sobre os riscos da trombose. A gente volta já. E o Semana Legislativa está de volta. E olha só, em outubro, uma data chama atenção sobre os riscos da trombose, que é o Dia Mundial da Trombose. E para ampliar ainda mais a conscientização sobre a doença, a Câmara aprovou um projeto de lei dos vereadores Dr. José Cláudio, Júnior da Farmácia, Milton Vieira Filho e Zé Luiz, que quer criar em São José um programa voltado para o tratamento e prevenção da doença. O Eduardo sabe da importância do diagnóstico precoce da trombose. Aos 22 anos, ele teve o primeiro episódio da doença. A trombose do Eduardo foi sanada na época, mas 10 anos depois apareceu na outra perna. Hoje, aos 49 anos, ele não toma medicamentos, mas usa diariamente meias de compressão e faz um alerta sobre as consequências do tratamento tardio. Na primeira trombose eu fiquei
ao todo, acho que quase 30 ou 35 dias no hospital, entre UTI e quarto e tal. E na segunda trombose eu não passei de uma semana. Então, o acompanhamento, a velocidade desse diagnóstico, né, e o pós foi muito importante, porque a partir da segunda trombose eu passei a fazer uso regular de anticoagulante por anos, perdurou praticamente 10 anos por aí, mas se não me engano uns 8 anos, contínuo. Fazer uso contínuo de meia elástica, coisa que antes, entre 96 e 2006, não tinha nada. Com o objetivo de conscientizar a população sobre a doença, um projeto aprovado aqui na Câmara cria o programa Trombose Zero. A proposta é de autoria do vereador Dr. José Cláudio, com a coautoria dos vereadores Júnior da Farmácia, Milton Vieira Filho e Zé Luiz. O objetivo do programa é a prevenção do tromboembolismo venoso, por meio de campanhas de conscientização sobre a prevenção, tratamento e importância do diagnóstico precoce. É um projeto também que está virando lei, que é uma lei para combate da trombose no nosso município, porque a mulher, principalmente a mulher que é diabética, que faz uso do cigarro ou que tem sobrepeso, ela que está mais... ela corre mais risco de ter a trombose. Então, levar esse conhecimento para a população de como se evitar a trombose, como se prevenir, evitar o cigarro. Pessoa que é diabética e é fumante, não usar o anticoncepcional, ou se vai usar o anticoncepcional, tem que parar de fumar, porque o risco de uma trombose nesse tipo de paciente é muito grande. A trombose é o entupimento de uma veia ou de uma artéria e pode causar coágulos em diferentes partes do corpo. A mais comum é a região das pernas. Os sintomas podem começar com dor ou inchaço, mas em alguns casos não há sintoma. As causas são diversas, desde condições físicas como obesidade e predisposição genética, até fatores de risco do dia a dia, como uso de cigarro e sedentarismo. Não é uma doença rara, vários fatores podem ter uma vida também de você fazer exercícios, você evitar a obesidade, evitar o tabagismo, tudo isso ajuda para você prevenir quadros trombóticos. E se você tiver... várias especialidades podem tratar quadros trombóticos. O hematologista, que é a minha especialidade, mas o vascular também trata bastante pacientes com trombose. Então, é importante o paciente ter essa consciência e os médicos também. Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, a trombose venosa é responsável por mais de 110 internações diárias no Brasil. Um número alarmante que preocupa especialistas, já que a doença desencadeia quadros clínicos graves, como a embolia pulmonar, e pode levar o paciente à morte. É uma doença potencialmente grave, porque a trombose em si, ela não vai levar o paciente a óbito, mas a embolia pulmonar é potencialmente fatal. O que é embolia pulmonar? É o desprendimento, é a soltura de um coágulo da trombose, principalmente na região dos membros inferiores, na região pélvica, e esse coágulo ele vai para o pulmão, que é a embolia pulmonar. Então, a embolia pulmonar, sim, é uma doença muito grave e pode levar ao óbito. Um dos principais objetivos do Poder Legislativo é justamente diminuir as internações hospitalares em decorrência da doença. E a informação é a maior arma contra a trombose, já que a doença tem cura. Eu acredito que esse trabalho que a TV Câmara faz de fazer essas matérias, levar isso para a população, cartazes em ambientes públicos, através da TV Câmara, a Prefeitura fazer essa divulgação nos hospitais públicos, os médicos estarem divulgando e orientando os seus pacientes. Acho que esse é um trabalho que pode atingir toda a cidade para contra a trombose. E agora a gente fala de homenagens. A Câmara concedeu a medalha Cassiano Ricardo ao pastor Antônio Marques Ribeiro. Foi a forma encontrada pelo vereador Marcelo Garcia para reconhecer todo o trabalho social e de evangelização realizado pelo pastor na cidade.
Em cerimônia realizada no plenário da Câmara, foi outorgada a medalha Cassiano Ricardo em homenagem ao pastor Antônio Marques Ribeiro, da Igreja Evangélica Batista Renovada. A honraria é destinada a pessoas e instituições que contribuem com boas ações em São José dos Campos. A concessão da medalha foi iniciativa do vereador Marcelo Garcia, que destacou os diversos trabalhos sociais liderados pelo pastor na cidade. Há mais ou menos 10 anos atrás, levou cerca de 25 pessoas, homens, acima de 18 anos, moradores de rua, para morar em sua casa, os quais ali permaneceram por cerca de 2 anos e meio. 23 homens foram reintegrados à sociedade, cerca de 13 voltaram para suas cidades de origem, alguns permanecem na igreja até hoje. Nascido em São Paulo em 3 de julho de 1949, o pastor Antônio Marques Ribeiro se mudou para São José dos Campos em 1975, a pedido da empresa em que trabalhava. Formado em técnico mecânico e teologia, o pastor Toninho, como é conhecido, deu aula por mais de 10 anos na Escola de Educação Teológica da Assembleia de Deus, em São José. Casado há 49 anos, o pastor Toninho é pai de 2 filhos. Um deles, Davi Marques Ribeiro, falou um pouco sobre a trajetória do pastor na cidade. Ao longo desses 30 anos, acompanhei de perto todo o processo da fundação da Batista Renovada, através da sua vida. Obrigado, pastor Toninho, por não desistir deste sonho. E que hoje é a realidade, chamado Batista Renovada. O outro filho do pastor, Glaucio Marques, também ressaltou o trabalho do homenageado à frente da Igreja Evangélica Batista Renovada. Ele sempre foi inteiro na sua fé, inteiro no seu caráter e inteiro nas suas pregações. Segundo Fernando Pessoa, só é grande quem é inteiro. O pastor Toninho é inteiro, portanto ele é grande. Então, com todo respeito, eu posso dizer, eu nunca vi um baixinho tão grande como o nosso pastor Toninho. No fim da cerimônia, a medalha Cassiano Ricardo foi entregue pelo vereador Marcelo Garcia ao pastor Antônio Marques Ribeiro. Durante sua fala, o pastor Toninho deixou uma mensagem para os fiéis da Igreja Batista Renovada. Eu quero frisar que cada irmão, cada irmã, do mais antigo que caminha conosco, ao mais novo, quero dizer para você, querido, querida do Senhor, você é uma alavanca para o nosso ministério, é uma alavanca para a estrutura da Batista Renovada. E cremos que continuará assim também com o pastor Glaucio. Deus os abençoe. Ainda sobre homenagens, a Câmara concedeu o título de cidadão joseense ao empresário Fernando Augusto Evaristo. Para o vereador Robertinho da Padaria, que foi o autor da honraria, ela serve de reconhecimento ao apoio de Fernando para o município, seja na geração de emprego e renda, como no apoio ao esporte. Fernando Augusto é um dos patrocinadores do São José Esporte Clube. Em sessão solene realizada no plenário da Câmara, o empresário Fernando Augusto Evaristo recebeu o título de cidadão joseense. A propositura foi feita pelos vereadores Zé Luiz e Robertinho da Padaria, que destacou o trabalho de incentivo ao futebol da cidade e ao São José Esporte Clube. Eu conheci o Fernando, na verdade, foi em 2004. E aí, quando foi em 2006, eu fui lá na padaria dele, eu me lembro como se fosse hoje. Pedi ajuda para ele, para a gente poder ajudar o nosso glorioso e querido São José Esporte Clube. Quando eu cheguei e conversei com o Fernando que a gente precisava fazer algo para poder ajudar o futebol da nossa cidade, ele me estendeu as mãos e até hoje nunca mais parou de ajudar o clube. Filho de pais portugueses, Fernando Augusto Evaristo nasceu em São Paulo, se mudou para Taubaté e desde 1997 vive em São José dos Campos, onde montou uma padaria
e é atualmente o presidente do Sindicato da Indústria de Panificação da região metropolitana do Vale do Paraíba. Coautor do projeto que deu o título de cidadão joseense ao Fernando Augusto Evaristo, o vereador Zé Luiz também lembrou o trabalho social feito pelo empresário. Quantas paróquias já não foram lá atrás do Fernando, atrás do pãozinho, de umas fatias de queijo, né? Doces, alguma coisa para ajudar nas comunidades, principalmente no período de pandemia. Mesmo no sacrifício, né, dos comércios, nós tínhamos uma live que nós fazíamos para tentar conversar com as pessoas. O primeiro que nos ajudava lá, mandava lá um lanche maravilhoso, foi o Fernando. O presidente do São José Esporte Clube, Celso Monteiro, e o gestor da SAF do clube, Oscar Constantino, ressaltaram a relação do homenageado com a Águia do Vale. O Fernando, ele apoiou também a SAF, está apoiando, e teve um momento muito difícil no início do campeonato, e todas as vezes que a gente perdia, quase chegamos à zona de rebaixamento, né? E o Fernando, em nenhum momento ele criticou, né? Todos os momentos ele apoiou. A gente sempre precisou de ajuda, e quando a gente precisava de ajuda, quem a gente recorria, não só eu, estou dizendo em nome de todos os presidentes que lá estiveram, todos, sem exceção de nenhum. Todos os presidentes, e uma virtude do Fernando, essa é uma virtude que eu gosto de copiar, porque ele ajuda, não visando o presidente que está lá, e sim a instituição, o São José Esporte Clube. Realmente ele é um apaixonado pelo São José Esporte Clube. O que ele faz de coração e faz pelo São José. Muito emocionado, o mais novo cidadão joseense lembrou os amigos e parentes que já se foram e enfatizou o orgulho que sentiu ao receber a homenagem em uma cidade que o acolheu desde a sua chegada. Primeiro chegou o meu irmão Gualtinho, depois, infelizmente ficou pouco tempo entre nós, depois chegou o Renato, depois veio o José Manuel. Então hoje nossa família está toda aqui hoje e eu tenho muito orgulho, já tinha, passo a ter mais orgulho de dizer que eu moro na cidade de São José dos Campos, sou cidadão joseense e é uma cidade que nos acolheu, uma cidade que só temos coisas boas para falar dela. Então eu gostaria de falar para todos vocês, muito obrigado de coração. E um assunto sério, viu, pessoal? Nos últimos anos, o nosso país tem sofrido com o avanço do desmatamento de um bioma muito importante da nossa fauna e flora, o Cerrado. Essa é uma região riquíssima de ecossistemas e a preservação é fundamental. Aqui em São José também temos o Cerrado e ele faz parte de uma área de proteção integral. Um exemplo que precisamos reforçar. Em 1871, a vila de São José do Sul passou a se chamar São José dos Campos. Isso porque 11% do território era coberto de campos cerrados, uma vegetação riquíssima, da qual só 0,5% resistiu ao desmatamento. O que sobrou está protegido, se tornou um parque, o Parque Municipal do Cerrado. São 30 hectares remanescentes entre a zona sul e leste da cidade. O Cerrado Joseense abriga inúmeras espécies da fauna e da flora. Aqui há aroeiras, jabuticabeiras, ipês, entre outras. O nosso bioma também abriga um córrego que é formado por nascentes que abastece o Rio Paraíba do Sul, responsável pelo fornecimento de água para a nossa região. Toda a região ela é caracterizada como uma região de abastecimento do aquífero que tem o subterrâneo aqui embaixo. Então também as estratégias e políticas públicas que vêm depois disso, como por exemplo, as regras para se fazer um loteamento e essas condições, elas atendem a essa importância não só de conservação da floresta do Cerrado, mas também de garantir o abastecimento do aquífero. A criação do parque foi uma saída para garantir a preservação desse bioma que acolhe espécies ameaçadas de extinção. E o próprio Cerrado também está em risco no país. Só nos primeiros meses deste ano, o Brasil desmatou mais de 3.500 quilômetros quadrados de áreas de cerrado. Especialistas alertam que a destruição do bioma impacta a segurança hídrica, já que o Cerrado brasileiro é o berço de 8 bacias hidrográficas.
Toda cobertura vegetal, principalmente as coberturas mais florestadas, ela tem um papel muito importante na ciclagem de nutrientes e no ciclo hidrológico, né? Então, ela tanto conserva o solo, como ela garante que essa umidade ela vai sendo retida e liberada aos poucos. Então, ela ajuda a manutenção do lençol freático. Então, tanto preserva o solo, quanto possibilita, né, que a gente mantenha a qualidade das águas no nosso lençol freático. Então, é muito importante a gente ter essas áreas de preservação. Hoje, segundo o governo, apenas 50% da vegetação original do Cerrado está preservada. O perigo é que, com o aumento do desmatamento, esse número fique ainda menor. Uma alternativa apontada pelo IBAMA é tornar mais rigorosa a legislação, caminho defendido pela Câmara de São José dos Campos. É necessário ter políticas, né, planos diretores, lei de zoneamento, que restrinja ao desmatamento, né? Então, acho que nós temos mecanismos e força da lei para que isso não aconteça. A importância disso é as pessoas vigiar, né? Quando vê movimentação na área, fazer a denúncia para o Ministério Público, né? Cobrar, inclusive, o Ministério Público, é preservar. É garantir. Por isso que a comunidade no entorno, fiscalizando, tendo consciência da importância, isso vai ajudar bastante. E preservar o cerrado vai além de garantir a existência do bioma. Esse tipo de vegetação está presente em 15 estados brasileiros e sua área verde contribui para a vida de espécies únicas, para atividades econômicas e também estudos voltados para a medicina e sustentabilidade. E, infelizmente, aqui no Vale, a gente tem que cuidar dos caquinhos que restaram, porque restaram muitas. As áreas são muito diminutas, são áreas muito pequenas e são muito ameaçadas, porque não apenas existe agricultura e pastagem, mas também está próximo a áreas urbanas, né? Então, é comum a gente ter áreas de preservação, às vezes até há um certo conflito com essa expansão urbana, porque as pessoas querem construir mais condomínios, querem construir mais casas e, às vezes, está numa área que é uma área que tem uma raridade, né? Que tem elementos importantes para conservação, para preservação. Por esses motivos, São José dos Campos criou o Parque Municipal do Cerrado, que vai garantir a preservação desse ecossistema e, ao mesmo tempo, realizar pesquisas científicas para manejo e educação ambiental. O objetivo é diminuir as consequências do desmatamento e conservar o que nos resta dessa área tão importante. É importante que todos possam preservar e também a iniciativa da Prefeitura em criar uma unidade de conservação de proteção integral, que é a máxima proteção do Sistema Nacional de Unidades de Conservação de 30 hectares em área urbana. Então essa unidade de proteção integral em área urbana para a preservação do Cerrado foi uma iniciativa muito importante. E o Semana Legislativa fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação. Se você quiser rever o nosso programa, é só acessar a nossa página no YouTube, o TV Câmara SJC. Lembrando que também estamos no Instagram e no Facebook, então segue a gente lá, o mesmo endereço do YouTube, o @TV Câmara SJC. Um bom fim de semana para você. Até mais!